Shalom, bom dia a todos. Continuando, santidade ao extremo. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando aqui. Presta atenção. Hoje as pessoas... Eu fico tentando imaginar, cara. Cambada de doido, meu. Doidão mesmo. Vou pegar uns exemplos. Irmãos, Santos Dumont era judeu. Ele não era maçom coisa nenhuma. Impressionante, cara. Impressionante como as pessoas mentem cada coisa para ganhar ibope. Santos Dumont era uma pessoa comum, eu e você. E a Yahvé deu sabedoria para ele. Já sabe a história. Alguém financia. Você precisa de um patrocinador. E ele construiu o avião. Depois ele acabou, se matando. Ele morou aqui no Brasil, em Curitiba. Tem o aeroporto Santos Dumont. Tem aqui o aeroporto São José dos Pinhais, Santos Dumont. Inclusive eu morei do lado do aeroporto. Irmãos, Bruno Cogatti, o que criou a turbina pasta de dente. Estão falando que ele era maçom. Não. Leia a história dele. Ele fez um voto com Yahvé. Ele fez um voto. Se Yahvé prosperasse ele daria 50% de tudo que ele ganhasse, a metade, para Yahvé. Dessa inteligência para ele. Irmãos, se não me falha a memória, é Suzuki. A história desse homem no Japão, Segunda Guerra Mundial. Se não me falha a memória, foi Segunda Guerra Mundial. Como a cidade dele estava em guerra, e ele tinha uma bicicleta e levava muitas horas para ele ir a outra cidade. Ele pegou, montou um motorzinho. Ele começou a montar. Com reciclagem, algumas coisinhas, montou um motor e conseguiu fazer. E ele era pobre. Pobre. Não teve maçom nenhum aí. Nenhum. Ele era pobre. Leia lá a história dele. Se não me falha a memória, é o Suzuki. Ou a Kawasaki. Não, mas se não me engano é Suzuki. Se não me falha a memória. Ele, presta atenção, pobre. Ele tinha uma bicicleta. Estavam em guerra. E então ele foi a uma outra cidade. E os vizinhos viram. Ele trazia comida. E ele criou essas bicicletas de motor que tem hoje. A invenção dele. Dele, irmãos. Essas bicicletas estão no valor de, sei lá, acho que 2 ou 3 mil, mais ou menos por aí. Irmãos, Yahvé dos Espíritos deu a sabedoria para ele criar um motor. Nessa parte da bicicleta. Aí, como os vizinhos também ficavam passando necessidade de fome, e pediram para ele fazer nas bicicletas dos outros. Só que ele não tinha condições, ele não tinha. Ele era pobre, simples. Leia a história dele. Então os vizinhos fizeram uma vaquinha. Então ele começou a fazer motor para bicicleta. Através de de outro, uma família, começaram as famílias patrocinaram ele. Não tem nada a ver com maçonaria. Que mentira, deslavada. Irmãos, entendam algo. Se você tem uma sabedoria, você constrói. Primeiro, você tem que construir. Você não nasce maçom. Não nasce. Entendam algo. Você tem que oferecer algo para um Illuminati, ou alguém que está lá no meio veja você, ou um empresário veja você. Entendeu? Aí esse cara, ele começou a criar. E então ele começou a fazer bicicleta e vender. E começou a entrar dinheiro para ele, presta atenção. Começou a entrar dinheiro. E ele começou a fabricar, depois fabricou para umas lojas. Leia a história dele. Se não me falha a memória, é a Suzuki. Se não me falha a memória. E hoje tem essas motos. As novas bikes, a Kawasaki, Suzuki. Tudo história, todas as histórias. Presta atenção, irmãos. Todas as histórias que a gente possui hoje. Carro, moto, bicicleta, skate, roller. Não teve nada a ver com a maçonaria, nada a ver mesmo, não teve. É uma sabedoria que a Yahvé deu para o homem construir. Deu para o homem construir. E depois
Tem que ter um patrocinador. Irmão, quando eu tava no Kung Fu Shaolin, eu treinava 13 horas por dia. Trabalhava de madrugada, empresa de ônibus. Mesmo trabalhando, eu estudava Kung Fu. E em casa. Aí depois, Yahvé apresentou uma outra pessoa. E depois me apresentou as gangues de motoqueiro. E então, fiquei um bom tempo lá. Só para crescer fama e reputação. E divulgar o Kung Fu Shaolin melhor no Brasil. Hoje eu sou uma lenda viva. Irmãos, só que eu não fui maçom. Não cresci financeiramente. Porque Yahvé não quis. Ele não quis. Ele tirou-me. Ele tirou tudo. Tudo. Esse foi em 2003, 16 de junho. Irmãos, entendam algo. Se você pegar a história dessas pessoas, porque era maçom cacete. Ele conseguia patrocínio, através de um patrocínio a empresa cresceu, e outra empresa em cima de outra empresa até expandir no mundo. Aí vão falar que rei Davi era maçônico, Illuminati. Claro que não. Davi, o rei Davi, eu sou da linhagem descendência dele. Ele não fechava contrato com nenhum ser humano, não. Salomão era um puto arreganhado. Ele sim. Zedequias também. Mas Davi, ele não fechava nada. Ele tinha amizade com outros reis, porque os reis temiam ele. Porque diante dele era Yahvé dos Espíritos. E diante de você também é Yahvé dos Espíritos. Então, irmãos, quando vem todo mundo falar, é maçônico. Eu vou falar algo, minha mãe trabalhou numa loja da maçonaria. E minha mãe pregou. Uma empresa bem famosa no Brasil, e ela é americana. Esse daí foi em 94, 95. Eles aceitaram Yeshua HaMashiach, a Jesus. Eles aceitaram. Hoje eu não tenho ideia como é que eles estão. Irmãos, é uma loja famosa no Brasil e fora do Brasil. E eles eram maçonaria. Irmãos, entendam algo. Vigiem com tanta mentirada que estão falando por aí. Santos Dumont era maçom. Ah, não sei quem era maçom. Ah, porque não sei quem era maçom. Deus dá sabedoria para cumprir o propósito dele através das nossas vidas. Carros de fogo. E Yahvé dos Espíritos buscou Elias num carro de fogo. Já falei. Será que não foi numa Bugatti, uma Ferrari, numa Lamborghini Veneno? Pode ser? É carro. Não tinha cavalo, não. Porque o cavalo ia se queimar. Ou ele criava com fogo o cavalo. Mas é carro, tá? Irmãos, na geração de hoje, temos carros. Cada nome de uma fábrica tem história para contar. Quem era, de onde que veio, o que fazia. Hoje eles estão onde eles estão porque Yahvé dos Espíritos quis. Eu possuo um juramento sobre mim em Israel. Tá chegando esse dia, tá? Já estão falando que eu sou até maçom? Perdoe o termo, mas é de caiu o cu da chita, né? Primeiro, não sou maçom. Não sou satanista, não. Te falaram algo, meu irmão, minha irmã. Primeiro, você é serva de Yahvé. Lúcifer também é. Só que você tem que temer e tremer mais do que os espíritos malignos. Eu sou famoso para os espíritos malignos. Eu não brinco quando se trata de libertação, cura e pregar a palavra. Tem muitos com a teologia que brinca em cima do altar, mas quem não tem visão espiritual não sabe o que está dentro dele. Espíritos malignos também cura. Cura sim. Só que ele cobra com juros. Irmãos, eu tô falando para vocês, eu tô abrindo os olhos carnais, não é nem espiritual, é carnal. Cuidado o que vocês ficam vendo no YouTube, eu tô alertando vocês. Essas pessoas se dizem profeta, fica profetizando que o mês, data e hora vai acontecer, e não vai.
Não vai. E Yahvé, quando foi para Israel, ele falou, ele usou Jeremias, Daniel, Ezequiel, algum deles, tal dia, data e hora vai acontecer isso? Não. Eu estou falando para um país inteiro, não particular, para o país. Amanhã vai vir Nabucodonosor, amanhã vai vir não sei quem. Não. Consertai-vos e endireitai-vos o caminho. Ponto, acabou. Cadê a teologia aí? Cadê? Irmão, se a gente ficar na base teologia, olha, Deus destrói o planeta de uma vez por todas. A teologia, irmãos, entendam algo, a teologia não vai te aproximar de Yahvé dos Espíritos, não vai te aproximar de Yeshua HaMashiach, não vai te aproximar de Paráclitos, vai te afastar. Mas a graça e o conhecimento tem que andar junto, tem. O conhecimento é o conhecer tudo, tudo. Irmãos, eu já frequentei tudo que é tipo de igrejas, tudo, tudo, tudo. Já fui satanista. Como que eu posso pregar algo sendo que eu nunca fui? Já participei de algumas reuniões de teologia, só que eu não aprendi. Tinha uns 4 ou 5 pastores de teologia. E eu ficava falando assim, o que eu estou fazendo aqui? É um arrogante, estúpido, ignorante com o outro. Eu levantei a mão e falei assim, o que vocês estão fazendo aqui na verdade? Não, nós estamos colocando em prática o que todos nós aprendemos. Eu falei assim, aprenderam com quem? Irmão, mas você precisa aprender. Sabe qual foi a palavra que eles ficaram meio esquizofrenados quando eu falei? Eu sobrepujo todos vocês. Esse aqui é um escândalo no mundo espiritual e os espíritos malignos estão rindo de todos vocês. E eu estou perdendo meu tempo que eu poderia estar evangelizando alguém no meio da rua. Aonde é que eu moro aqui, ninguém quer buscar Yahvé. Ninguém. Aonde que eu moro aqui, eles querem saber só de Baal e Zebu e Moloch. Só. Algumas pessoas que já me conhecem, estão assistindo, sabem que eu passo aqui. Aonde que eu moro aqui, haverá menos vigor para esse domingo morra do que este lugar aqui. Aqui todos já ouviram falar de Jesus, de Yeshua HaMashiach, e chegam com a cara deslavada perante Yahvé, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, se eu contar a história da minha família inteira, você vai falar assim, cara, você é muito ignorante, muito arrogante. Não. O Roberto Marinho, da Rede Globo, ele foi meu padrinho, ele me batizou. Eu era bebê, pequeno. Meu pai e ele trabalhavam juntos. Locutor de rádio e televisão. Eu estou contando um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre minha vida. Hoje, irmão, hoje. Estou falando de hoje. Há poucos meses, eu preguei para o Keanu Reeves, o ator de Hollywood. Ele se converteu. Para o Jason Statham, também. Para a família dos Illuminati, Rockefeller. Você que fala que é inspiração, fala que Yahvé dos Espíritos também é conspiração. Fala que Yeshua também é conspiração. Espírito Santo é conspiração. Fala também. Fala que esse aqui é conspiração. Não é conspiração. São inspirados por Yahvé dos Espíritos. Todos. Eu vou estar continuando esse vídeo, irmão. Um Shalom Adonai. Abraço a todos. Seja um patrocinador desse chamado. Amém? Shalom, abraço e até.